Análise da linguagem de Gustav Klimt. Gente, o Klimt é um caso à parte, né? Gustav Klimt é um caso realmente à parte. Ele, deixa eu só limpar isso. O Klimt, ele era austríaco, né? Ele nasceu numa família muito simples, é, estudou arte decorativa quando era adolescente e começou a pintar. Foi atraído naturalmente pela natureza própria dele para uma pintura simbolista. Que vem a ser o simbolista, como o próprio nome diz, simbólico, símbolos. Então ele não era uma pessoa que pintava de uma maneira denotativa, ou seja, o que ele pinta o que é, não. Ele pinta o que conota, a conotatividade, a conotação, ou seja, existem muitas possibilidades para o que ele pinta. E aí você vê o que você quer. Isso é o simbolismo. Então vamos lá para a análise. Vamos. Por exemplo, vamos analisar um pouco sobre os trabalhos dele como um todo. Não está em ordem cronológica, não. Mas é importante saber que ele, em certo momento, viajou para a Itália. E lá ele teve contato com a arte bizantina. Os mosaicos, né, de ouro, dourados, né? Aquilo encantou ele de tal forma que ele incorporou isso na pintura dele. Isso é uma atitude moderna. Isso é uma atitude moderna, uma atitude de um artista que está rompendo padrões. E o Klimt, com isso, começa a se destacar com esse tipo de pintura. E eu gostaria de chamar a atenção para uma espécie de forma orgânica. Isso é uma coisa que eu pude perceber enquanto eu montava esses conjuntos de imagens, uma forma ameboide, uma forma orgânica, que envolve os personagens principais, coloca eles em destaque e deixa um fundo, que é quase como se fosse um fundo de uma parede. Veja, no caso aqui, Igeia é um detalhe, né, de um painel grande. Aqui você não consegue perceber tão bem, porque é um detalhe. Mas eu vou te colocar de toda forma aqui essa marcação aqui da Igeia. Olha aqui, ó. Está em vermelho. Eu vou fazer em azul, que é melhor, né, no caso, porque senão fica muito. Deixa eu botar um azul aqui que vai ficar mais nítido. Ó, ó. Olha essa forma aqui. Ela sai, né? Ela sai aqui e ela volta aqui, ó. Ó. Deu para perceber o que eu estou falando? Uma forma. Aqui, talvez por ser um detalhe, não dê para você perceber tão bem, mas eu vou continuar na marcação aqui. Você vai entender o que eu estou dizendo. Essa é a Igeia. Elementos decorativos, o fundo, parece um fundo texturizado, e muitos elementos decorativos. A figura bastante acadêmica em termos de execução, né? Ele tinha domínio técnico, né, da figura. Famosíssimo beijo, né? Olha o beijo, olha a forma ameboide a qual eu me referia. Me desculpa que eu estou fazendo com o mouse, então não é tão preciso, mas olha aqui, uma forma simples, né? E o fundo aqui, né? Aqui, às vezes ele tem uma segunda forma, não necessariamente tão ameboide. Você vê que não tem
vamos dizer assim, esse contorno, ele não segue uma lógica. Ah, tudo bem, os corpos ali, etc., ah, cobertos com panos, mas isso se repete. Olha aqui, ó. Olha aqui. O retrato de Adele Brock Bauer 1. Aqui você vê bem, olha aqui. Inclusive, às vezes, é um pouco geométrico. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? E aqui é curvo. Ó. Percebe aqui? Dentro, você percebe o corpo dela. Também o vestido e tudo. É uma espécie de um sub. Né? E aqui textura. Aqui uma sugestão de forma em verde. A estrutura do Clint, ela é sempre assim. Né? E dentro, se você se aproximar, você vai ver muitos detalhes, olhinhos, são os olhos meio egípcios, né? Aquele olhar meio egípcio. Você tem muitos padrões que se repetem é, nessa circularidade, né? Nessa é, espiral, né? Muitas espirais. É um decorativo, muito decorativo. Faz parte da linguagem dele isso. Tá? Vocês vão ver que eu não estou falando isso à toa. Olha aqui. A vida e a morte. Vejam como é que ele define a vida e a morte, gente. Uma área que, como eu disse, uma ameboidal, uma forma meio ameboidal, meio, né, orgânica. E a morte também está aqui, ó, em curvas. E ao fundo a gente percebe o quê? Uma textura, 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 textura. Dentro dessas áreas ameboidais, padrões. Corpos e padrões, porque ele não deixava de trabalhar os corpos. A textura, era importante para ele o corpo feminino, mas ele também colocava o corpo masculino e colocava o corpo de crianças. No caso da morte, ele cobriu tudo com cruzes, né? Aquela cruz definitiva, que é a cruz católica. Né? Não é incrível essa maneira dele lidar com a composição? É muito importante a gente entender certas coisas. É isso que faz você perceber a linguagem, né? É exatamente isso, é você analisar e entender. E eu vou seguir, vocês vão ver que as formas se continuam. Olha aqui, totalmente, absolutamente. Isso aqui é um ato de fecundação de Zeus em Danae, onde ele se transformou em elementos dourados e fecundou a Danae. Né? Os padrões estão aqui. Se a gente olhar os padrões, a gente vai ver. Olha aquele olhinho que eu falei, olho meio egípcio, meio uma coisa meio uma célula, uma coisa meio unicelular, não sei bem definir ainda, mas veja aqui, ó, os padrões e os detalhes, os pequenos detalhes que ele coloca aqui, né? Isso aqui é uma cena mitológica, né? Danae. E a Virgem, mesma coisa. Vocês podem ver, assim, vocês podem procurar depois e analisar para vocês. Vocês podem, às vezes, achar, não, ele escolheu a dedo, por isso que está aparecendo essa coisa ameboidal. Todos os trabalhos, praticamente, deles, que são dessa ordem, por exemplo, ele faz também paisagens. As paisagens dele são diferentes, tá? Mas fora isso, fora a paisagem, quando ele faz um trabalho desse tipo, ele faz figuras, normalmente femininas, né, com padrões, tipo, como se fossem cobertores, uma coisa assim, e, na maioria dos casos, com dourados e prateados. Aqui, ele talvez já tivesse influenciado pelo pós-impressionismo, quando ele conheceu o pós-impressionismo em Paris, ele já era um cara conhecido, assim, bastante reconhecido, inclusive,
Mas quando ele chegou em Paris e viu o pós-impressionismo, ou seja, Van Gogh, Cézanne e Gauguin, imagino que Gauguin deva ter feito muito efeito nele, que Gauguin é responsável pelo simbolismo. Do pós-impressionismo, quem é a vertente simbolista foi Gauguin. Então, pode ser que ele tenha se encantado, né? Ele meio que abandonou os dourados, né? E usou uma paleta mais escura um pouco e com muitas cores também. Então, acredito que talvez tenha influenciado a ausência de dourado aqui por conta disso. Não sei a data da Virgem, que é o nome desse quadro, mas a gente pode ver que, essencialmente, contudo, a estrutura do quadro se mantém nessa estrutura que eu estou chamando de ameboidal. Eu fiz tudo pequenininho, eu vou mostrar de novo, grande, para vocês acompanharem. Só um instantinho. Aqui, ó. Só para vocês verem. Ó. Olha as estruturas ameboidais. Incrível, né? Incrível. Essa aqui é a única que tem uma quinazinha aqui, né? Retrato de Adele Bloch-Bauer. Nunca lembro esse nome. O beijo, famosíssimo, também, mesma coisa. Essa estrutura que contorna com padrões, né? E o detalhe da higiene, né? Olha só. Muito bom, né? Essa foi a análise da linguagem do Gustav Klimt.